Vamos sair da classe média sofrida, onde você deu um depoimento absolutamente irrespondível, e vamos subir o morro. Vamos pra favela, meu irmão. Esse cara se fode pra caralho, principalmente, na minha opinião, de burro, no imposto sobre consumo. Tu sabe quanto paga um pré-pago numa ligação do povão? Não. De imposto? 40%. Caralho! Tá todo mundo, acho que todos os políticos conseguem concordar que o imposto sobre o consumo é o que fode o pobre. Todos os políticos? Só eu denuncio isso. Pô, mas é que não é óbvio? Mas é óbvio, e tem as boas práticas internacionais. O imposto sobre consumo ele tem um defeito mortal, que é o seguinte: eu ganho 1 milhão e pago 25% vamos dizer... Imposto de renda? Na comida. Na comida. Ah, tá. Na comida, no restaurante. O cara ganha 1.000 e também o cara paga. ganha 1.000 e paga 25. Isso é de uma perversidade absoluta. Sim. Então a tributação moderna, e aí, de novo, dá para explicar. Em vez de mas por que os políticos preferem? Por quê? Porque, de novo, aposta na ignorância das pessoas. Então, quem é que sabia, quando eu acabei de falar aqui, que você não pré-pago, quando faz a ligação, 40% em número redondo? Eu não sabia. Ninguém sabe. E eu uso pré-pago, vou parar. Não, mas se for pro pós-pago é a mesma coisa. É a mesma coisa, pô. Mas tu chegou em casa, tá cansado, tal, vai ligar o videogame, vai ligar a televisão, lá toma quase 40% de imposto na energia. A energia é absurda no Brasil, né? Tudo tributação indireta do consumo. Aí tu vai botar gasolina no teu carro, tributação do consumo. Aí quando tu vai pro imposto de renda ou o imposto sobre lucros e dividendos, então veja lá, tudo bem, uma empresa é um organismo muito importante para a comunidade. Nós precisamos aprender isso e dar valor a isso. Então uma empresa, no mundo inteiro, não tem esse nepotismo capitalista, a empresa é quase um pertencimento coletivo, não é socialismo, mas assim, o mundo inteiro protege as suas empresas. Os americanos, na fraude de 2008, mandaram um bocado de gente para a cadeia e salvaram as empresas. Só no Brasil destruíram as empresas todas a pretexto de que os caras que estavam lá cometeram corrupção. E aí mataram Quem lá... comete corrupção é pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa jurídica não comete corrupção. Sim. Mas é que também ficou a mão, as empresas tiraram na mão das pessoas, né? Isso, e que é o pior, né? Que é o pior, porque é a impunidade e destruir as empresas. Mas veja, no mundo inteiro, e você tem os padrões, o meu livro oferece isso, para a gente apostar na inteligência do povo. Vamos lá, OCDE, o que é OCDE? É uma comunidade dos países mais ricos, mais civilizados, mais organizados, e eles começaram a tentar estabelecer uma espécie de padrão do bom moço internacional. Vamos conversar assim no mais simples. Então, como é que é a OCDE? Então, na média da OCDE, o imposto sobre consumo é 20%, 22%. No Brasil é 37%. Caralho. Então, assim, vamos explicar, nós vamos mudar o Brasil e nós não vamos peitar ninguém, não. Nós vamos levar o Brasil para as melhores práticas internacionais. Tão facinho de falar. Só que qual é a diferença? É que quando eu fizer isso, eu vou ter que dizer de onde é que vem o dinheiro para eu tapar a conta. E aí eu vou dizer, então eu vou cobrar como a OCDE cobra sobre patrimônio. Patrimônio, que são as fortunas, heranças, não sei o quê. Imposto de renda. Eu vou cobrar uma média de 37%. E os ricos brasileiros pagam 6%. 6% é foda. Aí é difícil brigar com Aí eles ficam sabendo. Opa, se tem um cabo aí dizendo que vai cobrar, passar de 6% para 35%. Eu já fiz. Quando fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei 35% e diminuí o imposto de renda da classe média. Hoje o camarada no Brasil ganha R$ 2.050, porque a tabela do imposto de renda também não está sendo atualizada corretamente, paga 15% de imposto. E um cara ganha R$ 1 milhão como executivo aqui na Faria Lima, paga 27,5%. Mas não paga, porque nós permitimos que ele fizesse um fenômeno chamado pejotização. Então o cara se transforma num MEI e paga 15%. Sim. Percebe? Então, trata-se de uma correlação de forças, em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda, ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto do que eles experimentaram, viu? É isso, por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara, o cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí não e tal. É verdade. O cara não fez nada, cara. O Brasil está desfinanciado. Ponto.
Não é verdade o déficit da Previdência, mas esse é um assunto que nós temos que pôr em perspectiva, porque o déficit do país é que faz esses trambiques. Então faz a DRU, o Michel Temer já fez, tirando 30% de todas as receitas atualmente vinculadas à Previdência, à saúde, à educação e tal, e transfere para o serviço da dívida. Isso é um puxadinho. E é um puxadinho não, por quê? Porque tem uma equação errada. E o sistema de impostos que eu advogo, ao contrário do que o amigo pensava, ele elimina impostos e ele cria outros. Então, as grandes novidades, para se entender o que eu defendo, é o imposto, que não é nenhuma grande novidade, é o Brasil aprender com a experiência de êxito do mundo. Então, o mundo inteiro tem como principal tributo sobre o consumo um IVA, um imposto sobre valor agregado, que quando atinge escala, pode ir caindo de valor. Como eu pretendo, no modelo que eu advogo, extinguir IPI, ICMS, ao contrário do que o amigo que não leu, né? O estudante de medicina leu, o estudante de economia não leu, um livro de economia política. Me dê esse prazer de ler o meu livro e faça uma crítica ali. Então eu proponho extinguir ICMS, IPI, ISS, todos esses tributos, e criar um único grande tributo, e portanto tem que começar com a alíquota alta, que substitua todos esses. Para resolver a grande contradição federativa entre estados industrializados e estados não industrializados, o que é que eu proponho? É que esse IVA seja cobrado centralmente pela União e anuncie-se já na lei da sua criação que ele será repartido metade pela origem do valor agregado e a outra metade será distribuída inversamente proporcional à renda per capita das comunidades federativas brasileiras. De maneira que a União compense toda e qualquer perda que qualquer Estado possa ter, por isso a alíquota tem que ser alta. Ou seja, eu prometo fazer um imposto com a alíquota alta, né? Que embora, se ele tem êxito, ele vai gradualmente caindo a alíquota, na medida em que você vai, com as outras ferramentas, ganhando escala para você diluir esta carga tributária mais. Eu proponho criar esse tributo, um tributo adicional sobre o consumo suntuário. Aqui é um tributo sobre uma lista específica de bens que vão de iate, jatinho, helicóptero, mas é também caviar, perfume francês, e vai indo. Aqui o efeito também é ser progressivo para poder eliminar aquelas tributações que incidem sobre comida, cesta básica, remédio e tarifa de energia elétrica, telefonia e água e esgoto, que são perversamente regressivas contra as maiorias brasileiras hoje. E propõe recriar o tributo sobre heranças e doações, criar um tributo importante, e adicionei do livro para cá a ideia de permitir aos estados, se quiserem, criar um adicional de imposto de renda, de maneira que não supere a soma da alíquota federal com a alíquota estadual, 35%, e necessariamente de forma progressiva. Acabaria, se eu fosse presidente, ou se eu pudesse influir no desenho tributário brasileiro, acabaria com essa história de PJ pagar 15 e pessoa física pagar 27,5. Então, todo mundo pagaria renda só pela proporção da renda, criaria alíquotas mais baratas mais para cá e alíquotas mais altas para lá, fazendo esse plus para um adicional de receita para os estados e municípios. Era isso? Hein? A Previdência. Na Previdência, o moderno não é o regime de repartição que nós temos. Como é o regime de repartição? Eu cobro da mão para a boca, né, um percentual do trabalhador, um percentual do empregador, e depois eu fui criando puxadinhos. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, não sei o que e tal, para evitar encontrar a tragédia de que nós temos uma tragédia não, isso é uma coisa boa, mas é uma coisa complexa que o nosso imaginário não sabe ainda. Aquela história do botijão de gás etário. Então, o que é que eu proponho? Eu proponho que nós tenhamos um regime novo de previdência, que seja um regime de capitalização. O que é isso? Os modos modernos de produção são crescentemente automatizados, robotizados, mecanizados. Portanto, a lógica de incidir sobre folha de pagamento no Brasil só tem estimulado uma brutal informalidade nas relações de trabalho em desfavor da classe trabalhadora. Como é que funciona o regime de capitalização? De novo, você revoga os penduricalhos todos e cria um regime que vai incidir sobre o faturamento bruto das empresas,
não tem mais incidência sobre folha de pagamento, vai tudo para o faturamento bruto das empresas, que serão desoneradas de todos os outros penduricalhos, certo? Vamos lá ter clareza. Nós não podemos acrescentar o faturamento bruto e deixar PIS, COFINS, contribuição social sobre o líquido e PIS. Né? PIS, COFINS já falei. Então você troca isso por um regime de capitalização e, em vez de tirar daqui e pagar ali, você hospeda isso em fundos de investimento públicos, porém controlados pela sociedade civil em bases manualizadas e meritocráticas, de maneira que os gestores serão contratados privadamente e serão remunerados com um plus a mais, como diz o meu conterrâneo lá de Sobral. Essa parte do plus a mais, pode rir que isso é uma piada, quer dizer, plus e a mais é a mesma coisa, né? Então serão remunerados com plus a mais conforme o dia. E aqui eu começo a explicar a lógica de como é que eu vou elevar a formação bruta de capital do Brasil, ou seja, a energia para o financiamento, de 14% para algo ao redor de 30%, 32% do PIB, que é a nossa meta para financiar um desenvolvimento não inferior a 5%, 5,5% por 2 décadas. O que eu creio seria razoável para nos levar a indicadores dos países do Mediterrâneo, que eu tenho estudado. Para isso, eu introduziria na realidade institucional brasileira uma lei de responsabilidade social. Essa lei seria assim, uma emenda à Constituição que agregaria aos casos de intervenção federal ou estadual possíveis, que a Constituição hoje previne, a ideia de garantir mínimos de desempenho socioeconômico na forma da lei. A lei determinaria que na formulação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento, o governo federal estabeleceria mínimos de desempenho em bases territoriais definidas, regionais ou mesorregionais, porque o Brasil realmente é assim. Florianópolis é rica, a zona oeste de Santa Catarina é pobre, né? Então você tem desigualdades imensas. A metade sul do Rio Grande do Sul está numa decadência econômica tremenda, é o lugar que mais decaiu. Fortaleza é rica e a região dos Inhamuns é muito pobre. Então o Brasil, para ser entendido, precisa ser entendido em bases mesorregionais. Então essa lei, na prática, diria assim: a mortalidade infantil tolerada nas regiões assim, assim, assado, será na região tal 16 por mil, na região tal 9 por mil, na região tal 12 por mil. E aí o Ministério Público, o prefeito, o governador, qualquer do povo, o presidente da República, o governador, ao não acontecer, pode e deve acionar uma intervenção que será proporcional apenas às causas de não atingimento até que elas estejam atingidos aqueles mínimos. E eu tenho certeza que o cabo que fizer isso no Brasil ganha o prêmio Nobel, porque está na mão de fazer. O grande erro no Brasil são essas políticas horizontais que não compreendem o país, e a gente então está botando mais onde não precisava botar menos e menos onde precisava botar mais.